Fala concurseira, aqui que eu vos falo mais uma vez é o professor Alessandro, professor mestrando de língua portuguesa, literatura e redação para concurso público, trazendo mais um vídeo aqui para ajudar aqui você que estuda para concurso e se depara com essa banca aí, Instituto Consulpan. Tenho certeza que não tem outro professor aqui que tem mais comentário, vídeo comentando prova dessa banca do que eu, tá? Não é para me exaltar, não, mas é para demonstrar que a minha dedicação para ajudar na sua aprovação, essa banca aí bem peculiar. Gente, nessa oportunidade, quero mais uma vez agradecer a Deus por esse privilégio de preparar esse vídeo para você. Segundo, agradecer a você que me prestigia aqui no meu canal no YouTube, me segue no Instagram, está lá no Telegram também. Então, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito ou inscrita, eu peço que você se inscreva, ativa aí o sininho, deixe o seu canal, aliás, seu comentário, perdão, a sua sugestão, sua crítica também. Esse vídeo aqui ele nasce de um comentário e também, claro, de alguém que enviou essa prova para mim. E hoje eu vou comentar mais uma, gente. É mais um vídeo em que eu estarei comentando mais uma prova recente, tá? Deste ano de 2024, da banca Instituto Consulpan, que vai ajudar na sua aprovação. Olha só, eu quero só pedir desculpa que eu não estou em casa, não estou no meu estúdio, estou ainda período de viagem, casa de parente, usufruindo das férias, mas não estou de férias aqui no meu canal no YouTube, não, tá bom? Então, por isso que o cenário está meio assim, muito simples. E também, se porventura surgir algum barulho aí, eu peço que você não se incomode, tá? Como eu falei, não estou no meu estúdio. Mas eu tenho certeza que esse vídeo ele vai lhe ajudar nessa prova de língua portuguesa, a conhecer mais um pouquinho do perfil dessa banca. Deixa eu tirar aqui a minha imagem, ficar bem à vontade com vocês aqui. Deixa eu ver se a caneta está ativada. Gente, você que está chegando agora no meu canal no YouTube, ou porventura você que já está há tempo, olha, procure lá playlist no meu canal no YouTube, procure playlist, tá? Que você vai achar essa bem aqui, ó. Tem 9, só que tem outros vídeos que eu estou acrescentando lá. Tem da Banca Consulpan, perdão, tá? Desculpa. Tem da Banca Consulpan, mas tem outros assuntos que eu coloquei. Então, vai lhe ajudar aqui, tá? Esses vídeos, eu comento provas da Banca Instituto Consulpan, tem assuntos também que vão lhe ajudar, tá? Vale a pena. E uma vez que você está inscrito, já sabe, quando eu postar algum vídeo, você vai saber, tá? Dessa banca aqui, o seu logo dela. Olha, eu tenho perfil também no Instagram, que eu estou postando dicas de língua portuguesa. Tem dica aí que vai cair na sua prova de português. E tá lá a dica que o professor passou, tá? Tá lá no meu perfil do Instagram. Tem dicas, tem muita coisa boa lá. Então me segue, você que ainda não me segue. Tem um canal no Telegram, gente. Inclusive essa prova aqui, ó, que me enviaram. Muito obrigado a você que me enviou, viu? Eu já postei lá no meu perfil no Telegram, ó, professor Alessandro. Essa aqui é a minha logo que você vai me encontrar, tá no meu perfil. Lá tem material, tudo que tem lá é gratuito. Você pode fazer o download e estudar, tá? Então é uma plataforma que eu utilizo para descarregar vídeos e materiais, tá ok? Então, essa prova aqui também eu estarei colocando o gabarito, como eu sempre digo. Primeiro eu pego a prova da banca, eu vou dar uma lida, eu vou dar uma estudada, tá? Porque é uma banca que você que já fez prova dela sabe do que eu estou falando, né? Tem alguns probleminhas de questões mal elaboradas, enfim, questão anulada, por aí vai. E às vezes não anula, esse foi o texto, a prova do tipo 2, tá? Município de Hidrolândia, certo? Então tá aqui, eu vou deixar, ó, você pode bater um print, dar uma pausa aí. E é importante que você dê uma lida? É muito importante você ler o texto, porque nesse caso aqui tem duas questões de interpretação de texto, né? Normalmente a banca tem algumas provas que ela colocou muito texto, né? Muita interpretação de texto, mas nessa aqui para nível médio técnico, eu considero até que ela foi um pouquinho parceira, tá? Mas nem por isso eu comento todo tipo de prova. Gente, então esse é o texto. Pausou aí, deu uma lida. Aí nós temos a primeira questão, que ela ficou um pouquinho aqui na digitação confusa, tá? Mas você leu o texto, você parou e você leu a resposta da primeira questão, está aqui, tá? No primeiro parágrafo do texto aqui, ó.
Então, considerando as informações explícitas na superfície do texto, questão aqui nesse caso que é para você encontrar informação explícita. Pode-se inferir, né, ou seja, deduzir corretamente que, tá, de acordo com o que está no texto, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade é locais cujas, né, faltou alguma coisinha aí, concedido pela Unesco, a características sejam excepcionais, né? Então, houve só um probleminha aí de deslocamento de palavra, mas deu para entender. Então, tá bem aqui, ó. Primeiro parágrafo aqui, ó. Texto: Serra da Capivara, sítio arqueológico mais importante do país. A Serra da Capivara vem despertando um olhar para o turismo. Poucos sabem, mas é lá que há o sítio arqueológico mais importante do país. O Parque Nacional da Serra da Capivara ocupa 4 municípios do Piauí: Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Além de um importante sítio arqueológico brasileiro, é também a mais antiga e maior área de sítios pré-históricos do continente americano. Tais características, aqui ó, né, atribuíram, ou seja, tudo isso aqui, tá? Coisas maravilhosas e excepcionais. Tais características atribuíram ao local o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Então aqui não tem nenhuma dúvida, mesmo que teve algum probleminha aqui, tá? A resposta aqui, o gabarito é a alternativa A. A Unesco concede o título de Patrimônio Cultural da Humanidade a locais de excepcional valor social, financeiro e econômico? Não, está aqui, ó. Porque ela deu por causa dessas características que foram enumeradas, que foram elencadas aqui ao longo dessa descrição, certo? A Unesco nunca concedeu título de Patrimônio Cultural da Humanidade? Ah, com certeza que já, que está bem aqui, ó. D. No Brasil, apenas a Serra da Capivara já recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade concedido pela Unesco? Claro que a gente não pode inferir isso do texto. Então, o gabarito, com certeza, é a alternativa A. E você pode ir respondendo aí, tá? Você vê quando eu vou deixar aqui, né? Então, tá aí a resposta da A, que é o gabarito. E aí eu vou dar um tempinho para você responder. Veja aí quantas questões você acerta. Segunda questão. Essa daqui é uma questão eu considero boa. Ela exige de você leitura. Denomina-se intertextualidade. O que é intertextualidade, professor? É quando os textos dialogam. Quando, por exemplo, você está lendo o texto, tem uma parte dele ou o todo que te remete a outro. Você vai lembrar de outro. Mas para isso você tem que ter leitura, tem que ter cultura, tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui os filmes do Shrek, né? Quem já viu, ele faz uma série de faz a releitura de contos de fadas, por exemplo. Então ali nós temos intertextualidade. É o exemplo que vem na minha cabeça agora. Tem vários outros aí. Então denomina-se intertextualidade a menção, a alusão ou a referência direta ou indireta que um texto faz a outros textos. Essa propriedade contribui para que um conjunto de enunciados funcione como um evento comunicativo. No texto acima, há um tipo de alusão a outro ou outros textos, né? No seguinte enunciado, gente, aí quem lê, quem tem conhecimento, não tem nenhuma dúvida que o gabarito é a alternativa C. Porque quando eu li esse texto, eu vi esse trecho que tem nele, tem lá, eu lembrei logo aí, claro, do grande, né, Jesus Cristo, aquele que diz que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nesse caso aí, o autor do texto retoma, tá? Então ele dialoga com esse texto aí, tá? Então por isso que é na alternativa C que nós temos uma alusão, ou seja, nós temos intertextualidade de nem só de pão viverá o homem para nem só de história vive o homem. Gabarito, alternativa correta C. Verifique aí se você está acertando. Questão 3, alternativa, questão 3. Vamos lá.
Assinale a seção que está de acordo com os propósitos comunicativos do enunciador do texto em análise. A. Trata-se de um texto totalmente argumentativo, que almeja convencer o leitor a visitar ou a fazer turismo na Serra da Capivara, no Piauí. Aqui é importante que você leia o texto, mas olha só, gente, já por aqui a gente já elimina essa questão. Não existe texto totalmente isso, totalmente aquilo. Lembra disso. Quando a gente estuda tipologia textual, é essa linguagem aqui que a gente utiliza predominantemente, tá? Então, por aqui, ó, já exclui essa alternativa A. Esse texto ele pode ter marcas de argumentatividade. Ele tem trechos lá, tem modalizadores de discurso, porque todo discurso ele é argumentativo. É a minha área de pesquisa. Eu trabalho com isso no meu campo de pesquisa de mestrado. Então, quando, por exemplo, nessa linha aqui, ó, sua fauna é rica e composta por cutias, gaviões, aqui eu posso dizer que eu tenho uma argumentatividade. Eu tenho um modalizador do discurso. Esse adjetivo aí, esse predicativo do sujeito, ele funciona como um elemento argumentativo, porque está dando valor. Ele já não é um fato, ele passa a ser uma opinião. E aí o texto que faz isso é no texto argumentativo. Agora, dizer que totalmente ele é, não, não existe isso, viu, gente? Então, esse texto aqui ele não foi criado para ter uma tese e para nos convencer dessa tese. Não, tem argumentação no texto? Tem, mas não é totalmente. Muito detalhe nisso aqui, ó. B. Trata-se de um texto predominantemente descritivo? Tem descrição. E expositivo está explicando que almeja caracterizar a Serra da Capivara e apresentar informações importantes sobre o local? Nenhuma dúvida. Alternativa correta aqui, B. Por que não pode ser alternativa C, professor? Mesmo que esteja correto predominantemente. Gente, porque não tem narração aí. Pode ter narratividade, mas não se está contando uma história. Uma história com E existe, viu? Ou uma história com H minúsculo, ou seja, ficção, tá? Não se tem personagem mudando, sofrendo ao longo do texto, não tem. Então, tem narratividade? Tem mudança de estado, tem no texto, mas ele não é narrativo, não tem predominância narrativa, ele tem predominância descritiva. E trata-se de um texto predominantemente prescritivo, injuntivo. Preste muita atenção nessa expressão aqui. O que é isso, injuntivo? É o texto que tem a intenção de passar instrução. Por exemplo, quando eu digo, ó, faça isso, tire isso, não faça isso, não fume, não beba, enfim, o que vai predominar nesses tipos, nessas sequências tipológicas é verbo no modo imperativo, o que não predomina no texto, tá? Então, por aqui, ó, olha só, está se descrevendo, ó, o clima da serra é bem quente, tá? Que é uma definição, tanto na exposição quanto na descrição se faz isso, principalmente durante o dia, quando a temperatura chega aos 30 graus Celsius, perdão. À noite, descrição. Já o parque é visitável o ano inteiro. É o único parque nacional da Caatinga. A Serra da Capivara vem despertando o olhar para o turismo. Poucos sabem, mas é lá que há o sítio arqueológico. Vendo? Então, com certeza aqui a alternativa correta é a alternativa B. Predomina-se a descrição e a exposição, né? Está se explicando que as características da Serra da Capivara, no sentido de mostrar as informações mais importantes sobre o local. Isso aqui com certeza a gente não tem. Questão 4. Nesse tipo de questão também vale o conhecimento de mundo, né? Quem estudou a arte rupestre nem precisaria voltar no texto para acertar essa alternativa 4 aí. Por isso que eu digo que a leitura ela é muito importante, né? Quem lê livros diferentes, quem tem conhecimento,
com base da leitura. Então, esse tipo de questão aqui, como esse aqui da segunda, ó, é conhecimento cultural, gente. Tá? Por isso que eu falo que a leitura é muito importante. Tá? Então, 4. A palavra rupestre é um adjetivo que está relacionado, ou seja, é um adjetivo relativo, tá? Veja, não é arte rupestre, é rupestre. Nesse caso, né, nos remete a artes antigas, né, em que os homens, né, vamos dizer assim, os primatas, né, eles faziam as suas artes onde justamente, né, utilizavam o que? As rochas, né? Nesse caso aqui, claro, tem a ver com caverna? Tem, mas ela está precisamente relacionada à rocha. Então, gabarito aí é alternativa B, ok? Quinta questão. Como é que está aí a sua probabilidade, né? Como é que está aí a sua estatística? Está acertando as questões? 5. Já o parque é visitável o ano inteiro, mas na seca os dias são melhor aproveitados, apesar do sol contribuir para aumentar a sensação de calor. Aqui é uma questão de reescrita. Gente, preste muita atenção nesse tipo de questão. Você não vai mudar o sentido, tá? Ó, o significado ele fica, ele permanece. Mas aí nós vamos ver qual foi a reescrita que manteve o significado, embora a gente mude aí a posição de alguns termos. Então é muito importante você entender o que, ó. Aqui nós temos uma definição, aqui nós temos uma oposição e aqui também nós temos uma oposição. Então vamos ver aqui, ó. Na seca, os dias são melhor aproveitados, apesar do sol, tá, contribuir para aumentar a sensação de calor. Até aí tudo bem, né? Já que o parque é visitável o ano inteiro, opa, com certeza não. Não mantém o sentido aqui, porque ó, aqui o que é que a gente tem? Conectivo que expressa relação de causa. Está expressando alguma relação de causa aqui? Não. Aí é mais como um modificador, um advérbio. O parque é visitável o ano inteiro, é isso? Já o parque é visitável o ano inteiro. Tá ok? Então, não pode ser a alternativa A, com certeza está fora. Já o parque é visitável o ano inteiro, beleza. Embora, é, embora na seca os dias sejam melhor aproveitados, pois o sol contribui para aumentar a sensação de calor. Vamos lá? Apesar do sol contribuir. Tem o mesmo sentido? Não, professor, porque aqui, ó, o pois, elemento coesivo que expressa a ideia, né, a relação semântica de quê? De explicação. Então, a B com certeza não pode ser. C. O parque é visitável o ano inteiro. Todavia, na seca, os dias são melhor aproveitados, contanto que o sol contribua para aumentar. Então, de novo, nem precisa, assim como os outros elementos coesivos aqui, contanto que, não também muda totalmente a relação semântica, ou seja, só pode ser alternativa D. Mas, claro, vamos ver, né? De repente tem algum problema aí. Acontece da banca errar a questão. O parque é visitável o ano inteiro. Beleza. Todavia, na seca, os dias são melhor aproveitados, embora o sol contribua para aumentar a sensação de calor. Ou seja, é uma outra reescrita, manteve-se a relação semântica, o sentido manteve. Então, vamos lá. Já o parque é visitável o ano inteiro, mas na seca, os dias, né? No caso, só mudou o conectivo, mas tem o mesmo sentido de todavia, apresenta a mesma relação semântica de oposição. Os dias são melhor aproveitados, embora, apesar do sol contribuir, embora, tá? Então, também eles têm aqui a mesma relação semântica e a correspondência entre os tempos verbais. Aqui, apesar do sol contribuir, aqui, embora o sol contribua. Então, gabarito aí, alternativa D. Espero que você esteja entendendo, gente.
Espero que você esteja compreendendo, tá? Muito bom comentar questões. É muito bom também você ver teoria. Tem teoria no meu canal, viu, gente? Em vídeo de língua portuguesa tem a série sintaxe, tem muita coisa aqui que cai. Vamos lá, caminhando para o final. Como eu lembro você aí, não deixe de se inscrever no meu canal, gente, de compartilhar o link, tá? De divulgar. Então é muito importante que aí eu vou entender que vocês querem mais vídeo, eu vou fazer. Classifique. E você que tiver prova, mande aí. Faça como uma pessoa que mandou para mim, tá aqui, ó. Virou patrimônio cultural, vai ajudar. Quantas pessoas não está ajudando esse vídeo aqui, né? Então, classifique questão 6. Classifique corretamente a expressão sublinhada no período abaixo. Para muitos, uma questão fácil, né? A famosa pedra furada permite ao visitante se aprofundar na formação geológica local com seus paredões. Professor, por que o senhor leu e pulou? Porque eu tirei uma parte aqui, ó, que a gente chama de termo acessório da oração, tá? Aula que vai ter ainda no meu canal. Já tem termo integrante. Ou seja, é um termo que eu posso colocar para cá, posso colocar para ali, lá no final, porque ele é um acessório, não ele serve para alguma função. Que nesse caso, a famosa pedra furada, aí vem aqui, ó, monumento geológico e cartão postal do parque. Para que serve isso aqui? Isso aqui está explicando o termo anterior. Ou seja, é um termo acessório, tá? Da oração, conhecido como alternativa, isso, aposto. Complemento nominal, com certeza não, porque, como o próprio nome diz, completa o sentido de nome. Predicativo do sujeito, também não. Professor, o que é predicativo do sujeito? É quando nós temos aqui o sujeito, nós temos o verbo de ligação, aqui, ó. E aí nós temos aqui esse termo da oração, tá? Que ele não completa o sentido do verbo. Ele se relaciona aqui, ó, com o sujeito, apresentando um atributo, uma qualidade. Aí nós temos um predicativo do sujeito. Mas precisa de um verbo de ligação. Tem verbo de ligação aqui? Com certeza não. Aí tem alguém que vai dizer, professor, isso é o verbo. Com certeza não. É diferente de Acredite, tem gente que confunde isso ainda hoje. Vocativo também não é um termo acessório, mas não é vocativo. Vocativo é quando eu chamo, ei, preste atenção. Ei, inscreva-se no meu canal. Aí sim. Então, gabarito é a alternativa A, da questão 6. Questão 7. Ô, meu irmão, esse assunto ele dificilmente não cai nessa mão. Dificilmente. Você pode pegar os vídeos anteriores e vai ver se não cai esse assunto aqui. Só que ele está escondido, né? O recomendado é iniciar a aventura pelo desfiladeiro da capivara. Vamos pegar essa oração aí? Aliás, essas orações? Como assim, professor, essas orações? Ora, recomendado. O que é isso? Ado, verbo que está o quê? No particípio, né? Indica processo. Acabamos de estudar aqui, ó. É, aí olha só o verbo que está na forma nominal infinitivo. Forma nominal. Aventura. Rapaz, parece que foi uma coisa ensaiada, mas não foi não, viu, gente? Pelo desfiladeiro. Deu certinho, ó. Pelo desfiladeiro da capivara. Vamos lá, deixa eu explicar aqui para você, tá? Já a gente já vai, já por aqui a gente já vai ver qual é a correta. Olha essa estrutura. O recomendado é iniciar a aventura. Quem é que está aqui? Aí você vai dizer verbo de ligação, professor. Perfeito. Quem é que está aqui? Sujeito, professor. Eu vou dizer para você perfeito. Tá? Então, o que diz? Deixa eu ver aqui. Assinale a alternativa correta sobre a estrutura sintática do período acima. Beleza, vamos lá. Vamos ver. Essa estrutura é sintática, né? Então tá certo o que a gente está fazendo. O recomendado é iniciar a aventura pelo desfiladeiro da capivara. O que acontece, gente? Termo que se relaciona com o sujeito, que vem depois do verbo de ligação, a gente chama de quê?
predicativo do sujeito. Só que, nesse caso aqui, ó, quem é que está na função de predicativo do sujeito? Presta atenção, é uma oração. Como assim, professor, oração? Porque nós temos verbo. Verbo que está na forma nominal infinitiva, gente, ó. Significa que ele não foi conjugado. Ele pode assumir a função de nomes, tá? Então, ó, aqui é um adjetivo, é uma palavra. Aqui é um termo de uma oração. Aliás, aqui é uma oração. Aqui é uma oração, aqui, ó. Certo? Então, nesse caso, o que acontece? Tá? O verbo aqui particípio, né? Nesse sentido, o que é que a gente tem? Verbo de ligação e depois nós temos o predicativo do sujeito, que é uma oração. Então, o que acontece? O termo predicativo tá aqui, ó. O termo predicativo, tá? Nesse caso aqui, é expresso por uma oração subordinada, tá? Perdão, bem aqui, viu, gente? Não é verbo não, tá? Aqui é um substantivo nesse caso aqui, ó. Por quê, professor? Por causa de um fenômeno conhecido como nominalização. O artigo faz isso, corrigido, tá? Mas vamos lá. Sujeito, aqui é o sujeito, aqui é o sujeito, verbo de ligação, nesse caso, liga ao sujeito o predicativo do sujeito, que é uma oração, que nesse caso, o predicativo aqui, ó, tá aqui o predicativo, ó. O predicativo é uma oração subordinada. Que oração subordinada é essa? É a oração que a gente chama de predicativa, simplesmente porque ela está na função de quê, ó? De predicativo do sujeito. Deu para entender aí? Então, nós temos o sujeito, nós temos o verbo de ligação e aqui nós temos um predicativo do sujeito, que nesse caso não é um adjetivo, é uma oração. Como é que eu sei que é uma oração? Que eu tenho um verbo que está no modo infinitivo. Tem a função de nome, mas é verbo que está no modo infinitivo, portanto, nós temos uma oração, que nesse caso aí nós vamos chamar de oração subordinada substantiva. Aliás, é isso mesmo, substantiva predicativa, né? Que é uma das funções que o substantivo pode assumir, tá? Não é a B, trata-se de uma estrutura de voz passiva. Não é a C, um sintagma pelo desfiladeiro da capivara, é o termo agente da voz passiva. E jamais a oração não possui sujeito, com certeza tem. Como é que eu acho o sujeito? Eu acho o verbo. Quem é? Aí você responde o recomendado. Pronto, é o sujeito. Tá ok? Reiterando de novo, viu, gente? Aqui o recomendado é um substantivo aqui, tá? Que foi nominalizado pela presença do artigo aqui. Questão 8, questão relativamente fácil, tá? Na Toca do Caldeirão dos Rodrigues, uma água aqui, foram encontrados. Nós temos aí, né, uma locução verbal formada aí por duas palavras, né? O principal e auxiliar. Foram encontrados vestígios de fogueiras que datam de 18.000 anos. Assinale a alternativa cuja forma verbal substitui adequadamente a forma sublinhada no trecho acima. Tem alguma dúvida aí? Alternativa correta. Alternativa, com certeza, a não, que está no plural. Encontraram-se, tá? Pretérito nesse caso, perfeito aqui, ó. Foram encontrados. Encontraram-se, tá? Encontram-se, não, e muito menos se encontra. Por que não aqui? Porque aqui é tempo presente, que está no plural, e aqui é tempo presente, que está no singular. Aqui é pretérito? É, mas está no singular. Aqui não, foram encontrados. Se fosse foi encontrado, tudo bem. Então, nenhuma dúvida, alternativa correta B. Penúltima questão, gente.
Mais uma vez, desde já, eu quero agradecer por você que chegou até aqui, tá? Muito obrigado a você que mandou a prova. Peço que você que ainda não se inscreveu, gente, se inscreva aí, ó. Divulgue, compartilhe o link do meu canal, para que eu possa logo, logo fazer mais vídeos para ajudar na sua aprovação. Vamos lá, questão 9. Assinale a alternativa cuja palavra não possui o hiato na sua estrutura morfológica. Eu sei que você sabe o que é o hiato. Aqui a banca parece que ela ainda não aprendeu o que é hiato. Por quê? Não é a primeira questão o que acontece esse tipo aí de atrapalhada. Então vamos lá. Alguém imaginou, eu acredito que foi a palavra cutia. Eu acredito, tá? Alguém imaginou que tem uma palavra aí que não tem hiato. Aí vamos lá. Arqueológico. Vamos fazer as duas variantes. Arqueológico. Tá aqui. Arqueológico. A gente pronuncia arque ou arqueológico. Tem ato. Quando a gente tem dois sons vocálicos, eles ficam em sílabas diferentes. Então a A tá fora, não possui ato. Tamanduá, embora tenha variações também, viu? Taman. Tem banca aí que considera que tamanduá não tem ato. Considera assim, Tamandua. Acho que é isso. Tem, viu? Acredito, mas tem, gente. Tamanduá. Quem é que fala aqui Tamandua? Tamanduá. Tamanduá, ou seja, então os sons aí vocálicos, eles são bem emitidos e bem claro. Tamanduá, você entende, não é Tamandua. Tem ato, tá aqui também. Cotia. Cotia. Ah, professor, não falo cotia. Falo cotia. Ou seja, eu tenho certeza que foi isso aí. Alguém imaginou dessa banca ou fez a pronúncia, né? Coutia, tá? Mas quem conhece ou quem a gente sabe a pronúncia qual é? Cotia. Olha essa cotia, né? Olha essa cotia. Então, o i aí não é uma semivogal, tá? Ele tem a pronúncia dele. Então, portanto, aqui a gente também tem ato. Edson, ó, cotia, cotia. Vê, nem o A também te pronuncia, cotia, cotia, tá? Então, nesse caso, também tem ato. E gavião? Gavião, gavião. Gavião. Meu amigo, o I aqui é uma vogal. Perdão, viu, gente? O I aqui é uma vogal também, tá? Não é uma semivogal. Aqui também, no vi, é uma vogal. Gavião, gavião. Ah, mas o O tem uma pronúncia fraca que é o som de U. Tá, mas tem vogal aqui, e tem vogal aqui. Também tem ato. Ou seja, não tem nenhuma questão que, nesse caso aí, não possui ato. Todas têm ato, tá? Como eu falei, provavelmente quem elaborou essa questão aqui imaginou que seria cutia, né? Já pensando, é uma palavra que termina, né, com ditongo decrescente, cutia. Não existe isso. Então, questão aí anulada. Não é a primeira questão, viu, que a banca erra na questão de acentuação. Gente, esse assunto aqui também a gente tem que observar, não é só a palavra, né? Tem a questão fonética, tem a questão fonológica, então tem que ter muito cuidado, tem variante. Então tem tudo isso aí. Então, às vezes o elaborador dito não observa, acontece isso. Última questão, questão 10. Veja aí como foi o seu saldo. Esse material aqui, gente, eu vou colocar lá no meu canal no Telegram, esse slide. Aí eu vou colocar o gabarito aqui para você lá, viu? Você vai lá, faz o download pronto e estude. Continue assim, tá bom? Então é só entrar lá no meu canal, me procurar no Telegram, como eu falei, a minha logo, professor Alessandro. Tá aqui a minha logo aqui, ó. Viu? É esse. É essa logo aí. Questão 10. É outra questão de interpretação de texto. Não tanto interpretação de texto. Tais artefatos são importantes para sabermos como viviam os homens da época e conhecermos mais sobre nossa história e como nós chegamos até aqui. No trecho acima, o emprego de formas linguísticas de primeira pessoa do plural tem a seguinte referência: primeira pessoa do plural. Vamos lá.
Nós temos três pessoas do discurso. Eu, tu, você, ele, ela. Singular. E para o plural, pronto, tá aqui. É isso aqui que nós queremos. Primeira pessoa, pessoa do discurso, a pessoa que fala, né? A pessoa que escreve. Então vamos ver aqui. Quais são as formas? Tais artefatos são importantes para nós sabermos. Fica subentendido aqui. Como viviam os homens da época e conhecermos. E nós conhecermos. Mais sobre nossa também, né? Primeira pessoa aí, né? Um caso aí é um pronome possessivo. Como nós, e tá aqui o nós, chegamos aqui, o sujeito simples está explícito. Então, para quê? O que é que pergunta aí? Tem a seguinte referência, ou seja, quando se usa no texto nós sabermos, nós conhecermos sobre nossa história, nós chegamos até aqui, que é um deítico, viu? Aqui. A referência aí é ao autor e ao leitor do texto, com certeza não, né? Porque quando ele fala nossa história, não é só quem vai ler o texto, então tá fora aí. Referência ao povo da Caatinga, com certeza não, né? Não é o povo da Caatinga que chegou até aqui. Esse até aqui não é de lugar, né? É a evolução humana aí. Quem lê o texto é história humana, né? C. Tem a seguinte referência. Os trabalhadores do Museu do Homem Americano, com certeza também não. Então, só pode ser, não pode ser outra. Alternativa correta aí, gabarito é isso, alternativa D de dado. Então, nesse caso, está se falando de ser humano, de um homem em geral, né? Um homem que saiu de lá, da época, por exemplo, das cavernas, e chegou até aqui, né? Nesse contexto aí. Ok, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu nos permitir.